Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao As Vozes do Gol. Eu sou o Ciro Guedes e antes de qualquer coisa, faço os convites. Deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Vamos pegar a nossa máquina do tempo para o terceiro capítulo do especial Rádio Gaúcha, 98 anos, pioneira nas transmissões esportivas do Rio Grande. Desta vez, voltaremos para o dia 28 de junho de 1950, em confronto pela fase de grupos da Copa do Mundo do Brasil, no Estádio dos Eucaliptos, a antiga casa do Internacional em Porto Alegre. Pelo Grupo A, a extinta Iugoslávia venceu o México por 4-1. Em parceria com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a PRC2, Rádio Sociedade Gaúcha, acompanhou esse confronto histórico com a cobertura do emblemático cronista Guilherme Siebenberg. Ouçam áudios espetaculares durante participação conjunta na irradiação de Brasil e Suíça, realizada pelo lendário narrador Antônio Cordeiro. Mas antes disso, confiram um resgate biográfico de Guilherme Siebenberg, considerado até hoje um dos pilares do jornalismo do Rio Grande do Sul, tanto no rádio como na televisão. E para fechar, vamos contextualizar o episódio dos Eucaliptos, fundamentalmente do ponto de vista da façanha histórica da Rádio Gaúcha. Guilherme Siebenberg nasceu em Santa Maria no dia 29 de junho de 1926. Mudou-se para Porto Alegre muito jovem. Formou-se em medicina. Na década de 1930, atuou na Voz do Poste, que era um serviço de alto-falantes na Praça 15. Algum tempo depois, ingressou na Rádio Farroupilha, onde obteve grande destaque como narrador. Foi levado por Cândido Norberto para a Rádio Sociedade Gaúcha. Na emissora, ambos formaram uma dupla de locutores esportivos que realizavam a conhecida transmissão em diagonal, na qual cada profissional descrevia os lances de cada metade de um campo de futebol. Em entrevista para a pesquisadora Jamile Dalpiaz, em 2002, Cândido Norberto explicou, abre aspas, na verdade, era uma cópia do que estava sendo feito no Rio, na Rádio Nacional. Lá era Jorge Cury e Antônio Cordeiro. O motivo é meio prosaico. Guilherme Siebenberg estava fazendo futebol na Rádio Farroupilha e eu dirigindo a Gaúcha, era diretor de broadcasting. Por interesse da emissora e também porque precisava de outro locutor, então o levei para a Gaúcha. Ocorreu a ideia de fazer o que a Nacional estava fazendo. Não foi nada original. Fazíamos quando tinha um jogo só. Essa foi uma experiência muito interessante que chamou muito a atenção. Em 1959, Guilherme Siebenberg assumiu a chefia do Departamento de Esportes da TV Piratini. De acordo com Dalpiaz, ele foi o pioneiro nas transmissões de futebol com imagens. Em publicação no Diário de Notícias, no dia 8 de novembro de 1959, categoricamente ele afirmou, abre aspas, já me realizei no rádio, vou agora me realizar na TV. E continuou, não tive dúvidas em aceitar o convite da Farroupilha e da TV Piratini. No dia 22 de novembro, outra reportagem do Diário de Notícias de 59, jornal integrante do mesmo grupo da Rádio Farroupilha e TV Piratini, o conglomerado Diários Associados de Assis Chateaubriand, destacou que Siebenberg passou por um período de aprimoramento, descrito como um estágio na TV Tupi do Rio de Janeiro, onde teve contato com profissionais de gabarito como Oduvaldo Cosi, que também tem uma história particular com o Rádio Gaúcho. A partir das experiências, Guilherme Siebenberg declarou, fiquei deveras impressionado com o que se pode fazer em matéria de esporte na televisão e afirmou na matéria, pretendo introduzir na Piratini todas as inovações apresentadas pela TV Tupi para proporcionar uma cobertura completa do setor esportivo. Em 1974, Siebenberg se aposentou da mídia e se dedicou ao empreendimento e ao seu clube do coração, o Internacional. Foi diretor-presidente da loja de calçado Saci. No Inter, foi vice-presidente colorado entre 1982 e 1983, na gestão Arthur D'Alegrave.
Guilherme Siebenberg faleceu no dia 26 de dezembro de 1994, aos 68 anos, em Porto Alegre, vítima de câncer intestinal. Em 1950, Copa do Mundo do Brasil. O desfecho todos conhecem. No dia 16 de julho, o Uruguai de virada derrotou a seleção brasileira em pleno Maracanã, que ficou emudecido. De acordo com o texto do professor Dr. Luiz Arthur Ferrareto, de 2006, a Copa de 50 serviu, abre aspas, para começar a consolidação no Rio Grande do Sul da dobradinha rádio e futebol, útil à sobrevivência até hoje, tanto de uma quanto de outra parte. O Rádio Gaúcho se organizou da seguinte forma, novas aspas para Ferrareto. Nas transmissões, destacam-se Cândido Norberto e Guilherme Siebenberg pela PRC2 Rádio Sociedade Gaúcha e Antônio Mafuz, Leonel Silveira e Rafael Merolilo do lado da PRF9, Rádio Difusora Porto Alegrense. Para a viabilização técnica das irradiações do centro do país, são firmados na época acordos com outras estações. A Gaúcha utiliza as ondas curtas da Nacional, do Rio de Janeiro, e a Difusora, como integrante dos diários e emissoras associados, faz o mesmo com a Tupi de São Paulo. É, portanto, a primeira cobertura esportiva de larga escala a mobilizar o rádio do estado. 28 de junho de 1950, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção brasileira enfrentava a Suíça, com a narração de Antônio Cordeiro pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na outra partida do dia, nos Eucaliptos, em Porto Alegre, Iugoslávia e México mediam forças. O designado para acompanhar o prélio foi simplesmente Guilherme Siebenberg. Acionado por Cordeiro, Siebenberg realizou inserções ao longo da jornada e inclusive narrou alguns lances do posto da capital gaúcha, eternizados nos áudios que vocês podem conferir a partir de agora. E atenção, estúdio, pedimos a gentileza de avisar Porto Alegre que chame assim que estiver pronto. Pedimos que avise Porto Alegre para entrar quando estiver pronto. Aqui no Pacaembu, 1-1. Gols de Alfredo aos 2,5 para o Brasil e Faton aos 17 minutos para a Suíça. Bola no ataque da Suíça. Alô, alô, Cordeiro. Atenção, Cordeiro. Uma mensagem para a equipe da Rádio Gaúcha em Porto Alegre. Já conseguimos comunicação. Recomendamos, entretanto, ao operador diminuir o nível do amplificador. Pode prosseguir, Cordeiro. Controla Bauer, cruzou na direção da esquerda para Friaça. Cabeceou Friaça e não alcançou, a bola saiu pela linha de fundo. Alô, estúdio da Rádio Nacional. Alô, estúdio da Rádio Nacional. Vamos passar agora a transmitir de Porto Alegre com Guilherme Siebenberg, informando da peleja de Iugoslávia e México. Alô, Porto Alegre. Alô, Guilherme, pode falar em Porto Alegre. Breno sempre informa de Porto Alegre pela Rádio Gaúcha. Fenômeno eterno do empate da Iugoslávia e do México. Resultado até o presente momento, 2-0 para a equipe da Iugoslávia. Primeiro tempo marcado por Gomez, meia esquerda da equipe iugoslava, aos 19 minutos de jogo. Gajkovski, segundo, extrema esquerda da equipe iugoslava, aos 23 minutos. Numa falha do zagueiro Gomes da equipe mexicana, marcou o segundo tempo para o iugoslavo. Guilherme, gol do Brasil! Gol do Brasil, Baltazar de cabeça! Baltazar de cabeça, ao ser assinalado um corner cobrado por Friaça, marcou aos 32 minutos. Aos 32 minutos, o segundo gol do Brasil. Brasil 2, Suíça 1. Alô, Guilherme, pode prosseguir daí com as outras informações sobre Iugoslávia e México. Alô, Guilherme. Alô, Cordeiro. Pode prosseguir daí com outras informações da partida, sobre formação de quadros, assistência e etc. Pois não. Hoje em Porto Alegre não foi concedido um feriado, de maneira que, apesar de ser um dia útil e o comércio não ser fechado, um público numeroso lota por completo as dependências do Estado de Esporte Internacional, onde está realizada a contesa entre Iugoslávia e México. Um público numeroso lota completamente as dependências do Internacional, apesar de não ter sido feriado hoje à tarde aqui na capital gaúcha.
Os dois esquadrões que estão jogando aqui no gramado do Internacional formam da seguinte maneira: Iugoslávia, Markusic, Ovar e Stankovic, Tchaikovsky, Jovanovic e Jajkovic. Mihajlovic, Lipic, Tomajevic, Popek e Tchaikovsky segundo. É o mesmo esquadrão da Iugoslávia com a substituição do extrema-direito Ognjanov, que fraturou a rótula no jogo contra os suíços em Belo Horizonte. De maneira que Ognjanov, ponteiro direito titular da equipe iugoslava, não poderá mais atuar nesse campeonato mundial. A equipe mexicana forma com Carvajal, Gutierrez e Gomes, Roca, Ortiz e Camuro, Septien, Naranjo, Casarim, Pérez e Velázquez. A mesma equipe que atuou contra o Brasil, unicamente com a falta de Montemajor, que fraturou uma costela no encontro efetuado sábado aí no Rio, entre as equipes do México e do Brasil. Portanto, apenas duas modificações em ambas as equipes que estão atuando aqui em Porto Alegre. Uma tarde maravilhosa, um sol próprio para uma partida de futebol e um público numeroso incentivando a todo momento os jogadores mexicanos. A torcida de Porto Alegre mesmo torcendo para os mexicanos na contenda de hoje à tarde aqui na capital gaúcha. Entretanto, o resultado até o momento acusa 2-0 para o Gustavo. Quando o meu eterno automático assinala 31 minutos e 15 segundos da etapa inicial. Guilherme. Alô, Guilherme. Pronto, Cordeiro. Muito obrigado pelas informações e qualquer novidade daí pode chamar. Bueno, e assim informou diretamente de Porto Alegre a marcha da contagem na peleja Iugoslávia e México, vencendo a Iugoslávia até o presente momento por 2-0. Nesse momento há uma falta contra a seleção brasileira no meio da cancha. Vai cobrar o centro médio Egman. Prepara-se, atira na direção da meta contrária. A pelota ficou então em poder de Faton, que cruzou para a área. Para Bickel. Bickel entregou a Tamini. E agora passamos a falar diretamente de Porto Alegre, com Guilherme Simbenberg apresentando Iugoslávia e México. Alô, alô, Simbenberg. Alô, alô, Rádio Gaúcha. Pode falar, Guilherme. Informa Brahma Shopping de Porto Alegre para a Rádio Gaúcha. Pelo não eterno automático decorridos 43 minutos e 35 segundos da primeira fase. Continua 2-0 no marcador para a equipe iugoslava, que vai ao ataque agora por intermédio de Tchaikovsky, segundo na extrema esquerda. Entra Gutierrez e faz o rechaço, tirando a bola de qualquer maneira pela lateral. Lateral ao lado da grande área mexicana para a equipe iugoslava. Que vai fazer o arremesso de Tchaikovsky, segundo. Entrega no sentido de Tomajevic. Tomajevic vai derivando para o centro do ataque. Dá no sentido do Jajkovic. Corta Gutierrez e alivia, mandando para o centro do gramado para Casarim. Casarim para a secção extrema direita. Corta de cabeça Tchaikovsky. O balão cai com o centro médio da equipe iugoslava, Jovanovic. Abre na esquerda para Tchaikovsky, segundo. Esse à frente para Popek. Rechaça de Ortiz. Ortiz para Pérez. Pérez à extrema direita para Septien. Vai Septien correndo pelo seu setor direito. Entra na jogada Stankovic, rechaça, entrega para o centro do ataque. A bola é recolhida por Popek. Meio esquerdo do ataque iugoslavo. Entrega para Tomajevic, vai marcar, atirou, errou de cima. A bola perdeu-se pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do México. Pelo não eterno automático de absoluta precisão. 44 minutos e 45 segundos de jogo na etapa inicial. 2-1 para a Iugoslávia. 1, 2, 3, sim. 3 são os ingredientes de Brahma Chopp, melhor malte, melhor lúpulo, melhor fermento. Beba sempre Brahma Chopp em barril ou em garrafa. Cobrado o tiro de meta, a bola está com o centro médio Ortiz da equipe mexicana. Ortiz no sentido de Camuro. Camuro vai derivando para a esquerda. Entrega para Casarim, deslocado na extrema esquerda, imediatamente para Velázquez. Rechaço de Ovar. Ovar para Tchaikovsky. 2-0 vencendo a Iugoslávia. A bola cai com Jajkovic e o árbitro, o senhor Listerlice, assinala o término da primeira fase. Terminou a primeira fase do encontro entre a Iugoslávia e o México com o resultado de 200-0 para a equipe iugoslava. Jogando melhor nesta primeira fase, enquanto que os mexicanos jogam parados no gramado, sem presença do seu ataque e com a defesa, fazendo o possível para evitar uma contagem contra maior. Apesar do alento da torcida toda de Porto Alegre a favor da equipe mexicana, os jogadores sul-americanos não conseguiram corresponder à expectativa e, com o seu ataque sem presença nenhuma no gramado, não fizeram nada mais do que impedir uma contagem maior. 2-0, terminou a primeira fase favorável ao selecionado da Iugoslávia. Está atuando, como já disse, nesta partida como árbitro Mr. Lice, da Inglaterra. Alô, Cordeiro.
Alô, Guilherme, muito bem, muito obrigado. E quando recomeçar aí, você pode avisar, por gentileza. Pois não. E assim tivemos diretamente de Porto Alegre, com a colaboração da equipe esportiva da Rádio Gaúcha, hoje ali representada por Guilherme Simmenberg, os detalhes principais do primeiro tempo da peleja entre Iugoslávia e México, informando a Rádio Nacional diretamente de Porto Alegre, numa gentileza de Brahma. Primeiro tempo, 2 para a Iugoslávia e 0 para o México. A Gaúcha, hoje uma potência praticamente absoluta na dobradinha rádio e futebol no Rio Grande do Sul, também contou com Simmenberg em outras coberturas importantes, como da Copa de 1958. Nesse Mundial da Suécia, sem dúvidas, o grande destaque entre os meios foi a Rádio Guaíba, que apesar de ter sido fundada em 1957, conseguiu mobilizar uma equipe de profissionais gaúchos encabeçada por Flávio Alcaraz Gomes e Mendes Ribeiro, que transmitiram o primeiro título da seleção brasileira. A Gaúcha, se por um lado apenas retransmitiu o som da Rádio Nacional do Rio, por outro teve um representante à altura no quadro carioca, justamente Guilherme Simmenberg. Várias décadas passaram e a estrutura da Rádio Gaúcha é tão imponente que, no contexto brasileiro, é das poucas emissoras que ainda consegue manter grande presença em Copas, cada vez mais restritas devido aos direitos de transmissão impostos pela organizadora. Méritos que exploramos e continuaremos a enfatizar aqui no As Vozes do Gol. E neste encerramento, quero dedicar saudações a Giza Simmenberg, filha de Guilherme. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.